Olá, olá pessoal, tudo bem? Tio Júnior aqui falando mais uma vez. Estamos juntos aqui em mais uma aula de ensino religioso. E hoje eu estou aqui para a gente poder falar mais um pouco, mais uma história sobre ensino religioso e vamos ver um pouquinho sobre um personagem muito importante na Bíblia. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração de gratidão a Deus. Quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e as nossas vidas, tá bom? Vamos fazer essa oração? Eu vou estar orando e você está repetindo, tá bom? E a gente vai orando dessa maneira. Pai do céu, nós te adoramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pela minha família, por aqueles que cuidam de mim. Obrigado, meu Deus, por aquelas pessoas que têm se dedicado à minha vida. Obrigado por eu ter uma escola, professores e meus amigos. Nos livra de todo mal e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Bem, pessoal, dentro desse contexto, o que nós vamos estar fazendo, tá? Vamos estar falando da história de uma pessoa. Você já viu pessoas que conseguem resolver problemas assim especiais? Quando alguém resolve um problema, alguma coisa que você está precisando muito de resolver, alguém resolve, essa pessoa se torna especial. Na verdade, às vezes o pai, a mãe, às vezes um amigo, ou quando a gente entende alguma coisa que a gente não entendia, uau! A gente vai falar um pouquinho sobre sabedoria, sabe? Sobre um homem que foi muito sábio. E tudo isso é importante para a gente poder pra aplicar na nossa vida, né? Desde pequenos, nós aprendemos a sermos pessoas sábias, ou seja, que saibam utilizar as informações que possuem de uma maneira que ajude a si e a outras pessoas, que a gente saiba utilizar essas informações, esse conhecimento que a gente recebe, que a gente coloque em prática de forma positiva para que outras vidas também, outras pessoas também sejam abençoadas, tá? Então vamos lá. O personagem de hoje você deve conhecer, é chamado o homem mais sábio do mundo. É Salomão, isso mesmo, Salomão, o homem mais sábio do mundo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre Salomão. E para a gente falar de Salomão, tem que falar um pouquinho de como ele, na verdade, de onde ele veio, né, como ele apareceu, tal. Então Salomão, para quem não sabe, ele era filho do rei Davi, da Bíblia, aquele Davi que matou o gigante, esse mesmo. Então, Salomão era filho de Davi com Betseba, que é uma outra história que não dá para a gente tratar aqui hoje. E aí Davi ele que era rei, né? Davi era rei e tal, governava tudo bem. Salomão, ele ficou rico em sabedoria diante de Deus. Ah, por quê? Porque ele começou ele teve a oportunidade de começar a reinar, né? Ainda novo, começou a reinar. E ele pediu a Deus, sabe? Pediu a Deus, Deus foi conversando com ele, falou assim: Salomão, o que você deseja? Ele perguntou se queria riqueza, se queria fama, se queria poder. Ele falou assim: não, eu quero sabedoria. Salomão disse para Deus: eu quero sabedoria para governar. E aí você percebe que então Deus falou assim: olha, como você pediu sabedoria, você vai ter riqueza, você vai ter fama, você vai ter poder, porque você pediu sabedoria. A sabedoria é sabermos utilizar de maneira prática e muito legal para a nossa vida e para a vida dos outros todo o conhecimento que a gente absorve, que a gente conhece. Tá? Isso já é uma ideia de sabedoria para mim e para você. Então, ele cresceu, né, nesse ambiente de família, no castelo, né, no palácio, como Davi. E o próprio Salomão, ele ao pedir sabedoria a Deus, ele tinha preocupação com o reino, com as coisas. Antes de ele tomar posse, não sei se você já ouviu falar nisso, antes de ele tomar posse do reino, o irmão Absalão tentou tomar o trono de Davi. Olha só que coisa terrível. Antes mesmo de acontecer todo esse processo, né, Absalão quis roubar
o trono de Davi, enganando as pessoas, dando atenção para as pessoas. Ah, e a ideia foi muito interessante quando você vê essa, essa situação, né, que Davi passou em, em ter um relacionamento que não era para ter com a Betseba, mas acabou surgindo um filho, e esse filho é o Salomão, que ele se encontra aqui nessa história como um homem que foi o homem mais sábio que existiu. E é interessante que por causa da sabedoria dele, ele adquiriu muitas riquezas. As pessoas vinham até ele para dar presentes, as pessoas iam lá para visitar e conhecê-lo pessoalmente, para conseguir, para saber as informações que ele possuía e como ele administrava tudo isso. Então ele possuía essa situação em abundância, tá? Conhecimento em abundância, e ele participou todo o reinado dele não teve guerra. As pessoas admiravam Salomão de tal maneira que ele atraía pessoas até de fora. Até uma rainha chamada Rainha de Sabá, uma região mais próxima da África, foi visitá-lo, ficou encantada com Salomão, com a sabedoria de Salomão, com tudo que Salomão possuía. E bem interessante você ver que as pessoas vinham de fora para visitar Salomão. Um belo dia, Salomão é provado na sua sabedoria quando duas mulheres aparecem no seu palácio. E chegando lá no palácio, as duas mulheres diziam que eram mãe de um único menino, uma única criança. As duas mães diziam, não, ele é meu filho. A outra dizia, não, ele é meu filho. Imagina a situação. Uma mãe falou assim, ele é meu. Não, a outra, não, ele é meu. E já viu aqueles esses dias eu estava vendo um filme que a pessoa copiou, né, a imagem da outra e ficou igualzinho, foi um clone, né, foi igualzinho. E ninguém sabia quem era, a não ser quem já conhecia, quem conhecia profundamente, quem era amigo, é que conhecia realmente uma frase que ele disse e reconheceram que o verdadeiro era aquele. Então, aconteceu isso, sabe? A mãe falando, imagina a mãe falando, imagina aquela dúvida, igual quando tem esses dois personagens assim juntos, né? Que ninguém sabe quem é, quem é quem, quem é quem. Nesse caso, Salomão ficou nesse jeito, ficou lá assim perguntando quem será a mãe. Aí Salomão pega e faz uma coisa bem diferente, bem até agressiva, por sinal. Ele chega e fala assim, bem, as duas estão afirmando que são mães. Ok, se as duas estão afirmando que são mães, tudo bem. Então, para que não haja briga, para que não haja mais problema nenhum, sabe o que nós vamos fazer? Soldado, pega a espada e corte essa criança ao meio da metade para cada uma. Que? Salomão falou assim, pega, soldado, a espada, vamos cortar essa criança ao meio da metade para cada uma, já que cada uma delas de ser mãe, então manda cortar isso aí. Aí, uma das mães diz o seguinte, olha, ó rei, essa mulher que está com a criança não é a mãe, porque meu filho foi trocado. Tinham ganho neném no mesmo dia, no mesmo período. E a mãe, essa mãe que roubou a criança da outra, o que ela fez? Parece que ela dormiu e sufocou a criança, matou a criança sufocada. O que ela fez? Ela acordou antes da outra mãe, tirou a criança de onde ela estava e colocou essa criança morta lá. E aí ela disse que aquele filho que estava vivo era o dela, entendeu? E o outro que tinha morrido. Mas a mãe olhou e sabia que não era a criança dela. E ela falou sobre isso, tá, mas nada adiantou. Aí a mulher conta isso para Salomão. Salomão fala, então corta o meio da metade para cada um que a gente resolve esse problema. A gente acaba com esse problema logo de uma vez. Aí a mãe verdadeira chegou e falou assim, não, por favor, não faça um negócio desse. Eu prefiro que meu filho more com ela.
do que ele ser cortado ao meio. Aí Salomão chegou e falou assim: soldados, prendam aquela mulher, a que estava com a criança, prenda essa mulher e devolva aquela criança para essa aqui é a mãe verdadeira. E aí Salomão pega, qual é a chave que ele tem, esse código que ele entendeu, que ele decifrou? É que uma mãe de verdade prefere se prejudicar para que seu filho seja abençoado. A mãe e o pai de verdade preferem que eles podem perder, mas os filhos, se puderem não perder, não vai perder. Viu? Então Salomão pega uma visão que ele possuía, uma ambiência que ele possuía de sabedoria, ou seja, ele conhecia as coisas, sabia como lidar, viu como deveria se fazer também. Então ele começa a ensinar as pessoas, e por isso Salomão escreveu um livro, né, chamado Provérbios de Salomão. Ainda que tenham outros provérbios lá, mas a maioria são provérbios de Salomão, absoluta de Salomão. Então ele escreveu um livro de provérbios de sabedoria. Inclusive, eu tenho o hábito de ler um capítulo de provérbios todo dia, para pelo menos eu estar aprendendo coisas sábias, para saber como lidar com as coisas, com as pessoas, com as situações, né? Então, nesse momento que nós nos encontramos aqui, estamos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, da história desse homem que foi Salomão, que não escreveu simplesmente só os provérbios, também escreveu Eclesiastes e também escreveu alguma parte dos Salmos. Mas eu quero que você entenda que Salomão, ele foi muito sábio, e Deus dá uma recomendação para a gente. Quando ele fala assim, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, peça a Ele, que Ele vai dar gratuitamente, Ele vai te dar condições de você pensar mais claro, de agir de maneira mais clara, mas quando você tem esse governo de Deus na sua vida, na sua trajetória. Então eu quero que você reflita sobre isso hoje, tá? E você vai fazer o seguinte, eu vou pedir para que você faça uma coroa, tá? Mas essa coroa tem que ser toda em mosaico. Tem que ser em mosaico, tem que cortar em quadradinhos, pedacinhos, tirinhas, formatos diferentes se quiser, triangular, quadradinho. E você vai montar uma coroa, é isso mesmo, uma coroa de rei. E você vai escrever Salomão, o rei sábio, tá bom? Então você vai botar isso no teu caderno, faz uma coroa legal, do tamanho perto aí, pelas metade da folha, né? Que deve fazer um desenho legal, e você, para te facilitar também na hora da colagem, tá? Você pode pintar também, recortar em formato diferente, colar, fazer um mosaico. Você vai criar isso aí, uma coroa em mosaico, tá certo? O mosaico você pega um pedacinho daqui, outro pedacinho daqui, tipo um quebra-cabeça, só que de coisas assim, aleatórias que vão ter sido quebradas. O quebra-cabeça ele é feito num padrão, mas esse detalhe no mosaico é só você pegar, cortar pedaços e colar. Pode ser quadradinho, tal, pode ser triângulo, e vai colando e formando o desenho da coroa de um rei sábio, tá certo? Então vamos que vamos. Bem, tio Júnior vai ficando por aqui, faça essa atividade aí no seu caderno e tá tudo certo aí para nós, tá? Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.